Fala, massa atleticana, saudações alvinegras, chegando com muita informação do nosso galão no mercado da bola. O Atlético está de olho no meio-campista, capitão do Corinthians, Maicon, meus amigos. Será que pode pintar no Galo? Vamos acompanhar tudo que a mídia está falando sobre esse assunto. O Maicon pode chegar como uma oportunidade de mercado. O jogador aí tá com problemas para renovar aí com o Corinthians, jogador que pertence ao Shakhtar. Pode pintar o Galo tentando atravessar aí essa negociação, meus amigos. Na sequência, eu trago para vocês, massa atleticana, um corte aqui do Sport Center. Mário Marra falando e revelando bastidores sobre a possível saída de Hulk do Galo, meus amigos. Tudo para a massa atleticana ficar sempre bem informada aqui no canal Atleticano React, notícias do Galão sempre atualizadas para vocês. Vamos lá para os cortes, deixa o seu like, deixa os créditos também a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o seu like para apoiar o nosso canal, hype o vídeo, isso é muito importante. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo. E falar do Maicon, jogador que estava no Corinthians emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que havia conversa para contratá-lo em definitivo, mas o Atlético Mineiro está entrando nessa história. Bruno Andrade, conta pra gente. O Corinthians corre sérios riscos de perder o volante Maicon para o Atlético Mineiro, uma apuração minha e também do André Hernan. Nos últimos dias o Corinthians aceitou todas as condições para uma transferência em definitivo do volante. O Shakhtar Donetsk com 50% dos direitos econômicos do jogador, mas entregaria sem custos os outros 50% para o Corinthians, que consequentemente assinaria com o Maicon por 3 anos, um contrato de longa duração. A questão é que nas últimas horas o Timão resolveu mudar as condições do acordo, sobretudo com o jogador, diminuindo a proposta de 3 para 2 anos. Isso revoltou o Shakhtar Donetsk, que em pouco tempo viu o Galo batendo a sua porta, não só aceitando todas as condições, como já fazendo uma proposta para o Shakhtar e para o jogador, ou seja, o futuro do Maicon nesse momento indefinido. O Corinthians segue na briga, mas se não mudar esse acordo, o Shakhtar deixou bem claro que vai abrir negociações e vai aceitar a proposta do Atlético Mineiro. Obrigado, Bruno. Quer dizer, o acordo era de 3, o Corinthians falou, não, quero 2. Os ucranianos não curtiram. O que você acha disso, Porque o Corinthians mudou quem estava à frente das conversas, né? Era o Fabinho Soldado, que começou a conversar. Agora o Marcelo Paz, que toma conta do futebol do Corinthians. O Corinthians enxerga o seu limite. Assim, eu, sinceramente, sem conhecer os detalhes do contrato, não veria problema, assim, para o Corinthians manter o Maicon em dar 3 anos de contrato. A temporada do Maicon, a temporada não foi boa, mas ela terminou bem. O Maicon terminou a temporada num status de relevância. Ele é o capitão do time e é um jogador que, nas mãos do Dorival, cresceu dentro de um meio-campo que teve muitos problemas ao longo da temporada. E acho que o mais importante, assim, na ótica do Corinthians, não é nem só avaliar o Maicon, se o Maicon está muito bem ou muito mal. O Corinthians não está na posição de perder titulares, na condição, porque o Corinthians não pode contratar. O Corinthians vai receber a premiação da Copa do Brasil e vai pagar o terceiro ano. Não é simples assim. A premiação da Copa do Brasil, ela tem a chance de ficar metade embargada para a Caixa Econômica, por uma questão contratual muito mal conduzida pelo Corinthians nos últimos anos. Tem encargos. O Corinthians está tentando convencer o Santos Laguna, que é quem entrou com o pedido de transfer ban, a quem o Corinthians deve pelo Félix Torres, para tentar pagar menos do valor, parcelar o valor, pagar uma parte à vista, outra parcelar, e o Santos Laguna não quer conversa, ou me paga os 40 que deve, ou não tem conversa. Então o Corinthians não pode contratar. E para além disso, perder um jogador, o capitão do time nessa circunstância, é muito problemático. Então, assim, eu, sinceramente, não veria problema em o Corinthians dar 1 ano a mais de contrato para o Maicon. Mas está muito claro, pelo que disse o Bruno, que se não der, o Atlético Mineiro vai e pega, porque o Sampaoli está montando o time e o Maicon chegaria de graça para um time. É um jogador que não está em destaque, mas é um jogador que compõe muito bem o elenco nessas condições de contrato. Nos dois últimos empréstimos, o Corinthians deveria aportar 1 milhão de euros. Aí não pagou. Né? Mas o Corinthians não aportou. E o Shakhtar parece que está perdoando até isso. Isso. Né? Abrindo mão até disso, né? Porque era uma outra possibilidade de um transfer ban que o Corinthians tinha. E assim, ainda é um concorrente direto, né? Porque são as mesmas competições. Qual é o modelo de negócio? O Shakhtar está cedendo o Maicon em definitivo para Corinthians ou para Atlético em troca de 50% de uma futura negociação. O Maicon está batendo 30 anos. Assim, a chance do Maicon ser negociado por um valor assim, nos próximos 2, 3 anos não é tão grande assim. É bom lembrar que o Maicon vem de 2 lesões sérias. Sim. Né? Eu acho ele bom jogador, mas
Mas é um bom negócio que pinta aí, né? O Maicon, quando surge, e o Paulinho vai embora para o futebol europeu, o Tite o chama do Paulinho com rodinhas. Vocês estão lembrados disso? Ele vira titular mesmo nas mãos do Fábio Carille, no time de 17, mas ele sobe temporada antes na mão. E aí o Maicon aparece como esse jogador sendo o canhoto que arrumava todo o time do Corinthians. Só que as lesões desses últimos tempos o tiraram das suas melhores atuações e até, como disse o Zupac, em um dado momento bem, em um dado momento não tão bem assim, está machucado, volta de lesão, está em recuperação. Agora, claro que o Atlético não tem um jogador com essa qualidade. E o Corinthians também não tem. O assunto agora, já a gente vai falar de um outro tema envolvendo o Atlético Mineiro, que não é Arana, que não é Hulk, mas Hulk agora é o nosso tema. A gente vai apresentar aqui números do jogador. Será que fica no Galo em 2026? Será que segue para outra equipe, como o interessado Fluminense? O Hulk, que muito provavelmente tenha tido em 2025 seu pior ano no Brasil, até porque o sarrafo era muito alto, 29 participações em gol, esse é o pior. E ainda assim, são números importantes. 61 jogos como titular, 61 jogos no total, 50 como titular, 21 gols, 8 assistências. Marra, Hulk e Galo. A relação ficou um pouco estremecida. Vamos lá, a torcida ama o Hulk. Vale lembrar, na reta final também do Campeonato Brasileiro, em jogos Sul-Americana, depois da chegada de Jorge Sampaoli, o Hulk foi perdendo espaço. Mas bem no finzinho do ano, ele recuperou espaço. Tanto que ele foi titular no principal jogo da temporada, que foi a final da Copa Sul-Americana. Um pouco antes do final da temporada, saiu a notícia até dada pelo nosso repórter Vinícius Nicoletti, que o Atlético iria fazer uma proposta no início do ano, uma reunião no início do ano, agora, 2026, para ver a possibilidade de uma redução salarial. O Hulk faz todo sentido, o principal salário do Atlético. Essa conversa, o Hulk não gostou que isso tivesse vazado. A direção do Atlético também não gostou. E acho que faz todo sentido pensar em redução de salário, porque ele é um jogador, porque o salário é alto e o Atlético não tem condição de ficar bancando isso. Isso é apenas a composição de um cenário, tá? Então eu vou agora para as informações de hoje. Hoje, na verdade, há 2 dias o Hulk se reapresentou. Na reapresentação, ele teve uma conversa, uma reunião com o responsável pelo futebol do Atlético, né, o Paulo Brax, diretor, CSO, o que você quiser falar. Ele é a figura do futebol do Atlético. Os dois tiveram uma reunião. Nessa reunião, o Paulo Brax deixou claro que não quer a saída do Hulk, quer a permanência do Hulk. Te falo ainda mais. Paulo Brax, entende que Hulk não é alçada da direção. É assunto institucional, é acima. É reunião para a chefia, para os donos, para os acionistas, para os 4 R's. Eles decidem, porque o tamanho do Hulk é tamanho de ídolo. O Atlético tem uma proposta a fazer para o Hulk, a proposta visa a permanência dele. Mas o Atlético entende também que o Hulk tem mercado e tem talvez o interesse de sair. Vai ter uma nova reunião, possivelmente hoje ainda, já não com o CEO do futebol, o CSO do futebol, já com a parte mais alta. Pode ser que hoje à noite a gente tenha um encaminhamento de uma saída ou o ok para ele permanecer. Hoje, Felipe, aí tiram as informações e vai a percepção do comentarista. Hoje, a sensação que eu tenho é o Hulk, sim, estaria balançado e disposto a sair. E talvez ele tenha percebido na reta final da temporada que ele teve menos minutos, que ele talvez tenha que lutar mais por espaço no time, talvez ele tenha entendido que chegou mesmo o momento de sair. Não é informação, repito, é a minha percepção. Vamos ver os próximos passos.
Vamos seguir o Sport Center, ainda ligado ao Atlético Mineiro, mas trazendo o Corinthians para a jogada. A Nath Andrade chega com os destaques de um debate, de uma situação real do Galo querer o Maicon, que foi muito importante na caminhada do título da Copa do Brasil para o Corinthians. Fala, fã de esportes! O Atlético segue se movimentando no mercado em busca de reforços. Segundo a apuração de André Hernan e Bruno Andrade, o alvo da vez é o volante Maicon, que estava no Corinthians por empréstimo e pertence ao Shakhtar Donetsk. O jogador já tinha um acerto próximo com o clube paulista, mas mudanças nas condições contratuais desagradaram o Shakhtar. E o alvinegro mineiro aproveitou a situação para entrar na disputa pelo atleta. O jogador chegaria para repor uma posição que causou preocupação no Galo em 2025, já que a equipe só contava com Fausto Vera e Alan Franco como volantes de ofício. Franco desfalcou a equipe em vários momentos da temporada, pelas constantes convocações para a seleção do Equador. Já Fausto Vera chegou a pedir para não jogar no meio do ano, alegando ter propostas para sair e medo de se lesionar. O jogador não estava mais nos planos de Sampaoli e foi emprestado ao River Plate. Os empresários de Maicon já sabem do interesse do Galo e aguardam só a aprovação do Shakhtar Donetsk para seguir em frente com a proposta. Vamos lá, essa é uma notícia que ela surpreende porque o Corinthians foi campeão e houve o acordo, né? Fez o acordo para... Então a gente já divulgou a notícia, olha, o Corinthians se acertou, tem ainda que pagar o Shakhtar, mas veio o Maicon, e aí aparentemente o Galo vê uma oportunidade, opa, você se acertou, é que o Shakhtar não é mais uma situação do Maicon jogar lá. Vou entrar aqui num jogo e estar nessa briga para ter o jogador. Como é que você vê Maicon, Corinthians e Galo? Toda a identificação do Maicon e entendendo que o Corinthians tem tido dificuldades, não, né? O Corinthians tem uma limitação para contratar, claro, né? Eu acho que faz sentido o Atlético entrar diretamente na negociação. Vamos falar, né, Felipe? Há quanto tempo o Shakhtar já mostrou que não tem interesse na permanência do Maicon? Porque ele fica em empréstimo há um tempão. Ou seja, o Shakhtar não conta com ele no seu dia a dia para ganhar 3 pontos nos seus campeonatos. O Atlético está observando isso. A carência de volantes no elenco é gigante. Tanto que o Atlético só tinha o Alan Franco para jogar. E quando o Alan Franco não podia jogar, um Deus nos acuda. Ainda no início da temporada sai o Fausto Vera, aí é Deus nos acuda. Aí é totalmente. O Maicon seria sim uma oportunidade que o Atlético está vendo para a negociação. Muda o olhar. Eu acho que o Corinthians sentiria falta. Opa! Eu vejo o Ranieri como o primeiro volante, o protetor, o que faz a função mais perto dos homens de defesa. O Maicon pode sair mais para o jogo, mas o Maicon também pode ficar. Com essas características, com essa facilidade de fazer os dois movimentos, né, o ofensivo e o mais defensivo, é difícil encontrar. Acho que o Corinthians tem que fazer o possível, e talvez o possível seja a conversa, né, para a permanência do Maicon. É isso, Massa. Acompanhamos muita informação importante, principalmente o Mário Marra trazendo essa informação aí que o Hulk, né, teve essa reunião com os principais acionistas da SAF do Galo, Rubens e Rafael Menin. Possivelmente, né, vai ser ofertado por eles aí um plano de carreira, um plano de aposentadoria para o Hulk no Galo e possivelmente, quem sabe, aí até mesmo né, se tornar aí, quem sabe, um acionista ou quem sabe ter um cargo mesmo no Galo após aí após pendurar as chuteiras. Então parece que o Galo realmente está querendo que o Hulk permaneça até o final de 2026, só que aí que está o problema, meus amigos. Conflitos, Sampaoli possivelmente não vai querer usar ele aí como titular na maioria dos jogos, né? Então o Hulk, a gente sabe que, né, foi o principal protagonista do Galo nos últimos anos, né? Já chegou a carregar o Galo aí nas costas muitas vezes, e agora, né, realmente a idade chega, a idade pesa, quase 40 anos, né? Infelizmente o declínio físico e técnico, infelizmente, chegou, meus amigos. O Hulk, que realmente tem números impressionantes ainda, mas não é o mesmo Hulk, e
recebe aí um salário muito alto e pelo que ele vem entregando, eu sou obrigado a concordar que realmente o custo-benefício do Hulk não é dos melhores. O custo-benefício do Galo no atual momento, né? Pode ser que ele nessa temporada arrebente, jogue bastante, tomara que isso aconteça. Então é isso, meus amigos. Hulk que chegou a dar o sim para os seus representantes negociarem com o Fluminense. Então, vamos saber aí nas próximas horas, nos próximos dias, o que aconteceu nessa reunião, qual foi a decisão, o martelo provavelmente já foi batido e nas próximas horas, próximos dias, já saberemos qual será o futuro de Hulk no Galo, ou não, ou fora do Galo. Mas eu quero saber o que você pensa disso, gostaria que o Hulk ficasse, ou acha que o ciclo do Hulk no Galo já se encerrou? Deixa aqui a sua opinião, e se você quiser saber dessa notícia, o que aconteceu nessa tal reunião, eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai trazer essa informação e vai reagir juntos aqui sobre o que aconteceu nessa tal reunião para decidir aí, para o martelo ser batido, o caso Hulk fica ou não fica. E essa bomba de última hora que o Galo está tentando a contratação aí do meio-campista Maicon do Corinthians, jogador de 28 anos, é o capitão do Corinthians, jogador que sofreu com graves lesões ultimamente, né? Teve 2 lesões aí muito graves nessa reta final do Corinthians aí, principalmente na Copa do Brasil, cresceu muito, foi muito importante para a conquista da Copa do Brasil e do Corinthians, e tá aí, essa indefinição, o Galo tentando atravessar essa negociação. Parece aí que o Corinthians, né, estava oferecendo, se eu não me engano, 3 anos de contrato para o atleta, depois ofereceu 2 e às vezes não estava querendo pagar o tanto que o Shakhtar estava querendo. Então o Galo chegou, apresentou uma proposta, a proposta agradou o Shakhtar e é um possível reforço do Galo que será anunciado aí nas próximas horas. Bom, meus amigos, era o que eu esperava? Não, não era o que eu esperava. Mas é isso, meus amigos, infelizmente o Galo a gente já sabe que vai buscar essas tais oportunidade de mercado, aquele jogador ali que, né, jogador barato, jogador ali que vai vir por empréstimo, jogador que vai ser preciso colocar pouca grana para ser contratado. Realmente aí tem qualidade, não podemos falar que não tem qualidade, mas o Galo, meus amigos, eu esperava mais juventude, eu esperava aí realmente nomes de mais impacto nesse meio campo do Galo para essa temporada. O Galo sofreu demais com o meio campo em 2025 e para 2026 não pode errar, né? Então é isso, comenta o que você achou de todas as notícias do Galo, se inscreva, não deixa aí de ativar as notificações do sininho, é muito importante para você receber os próximos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, Marção, um forte abraço, o meu muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, e 2026 vamos juntos por um Galo mais forte, meus amigos. Vamos acompanhar aí o que acontecerá no mercadão do Galo nos próximos dias, nas próximas horas. O Galo precisa realmente aí se reforçar para brigar, né, nas competições e não ficar sofrendo aí na parte de baixo da tabela igual nos 2 últimos anos, hein, amigos? É isso, vou ficando por aqui. Fui, dali Galo.